Viviane não veio, né? Não veio, mas ela tá com 7,5. Passou. É. Mariana, 7,5. E a Fernanda, também outro caso, vou conversar com ela. Pronto. Aquela questão lá desse daqui, do duplo caráter da mercadoria. Foi algo que eu aprendi muito. Depois que a gente aprendeu sobre Marx, sobre as relações sociais, que aí foi algo que foi se aproximando do meu contexto, onde eu trabalho, onde eu vivo e tudo mais. Que aí foi quando eu comecei a dar nome nas coisas que eu passo diariamente. Aí foi onde eu comecei a me interessar mais. As coisas que a gente falou sobre mais-valia também, eu aprendi, só que apesar que eu errei, né? Então, mas é porque eu não errou. consegui ler, na hora que eu li, eu entendi outra coisa. Exatamente. É dificuldade de leitura mesmo, porque... Mas é uma linguagem que o ensino superior serve para isso. Então, aonde É por causa da mais-valia que tem muita gente que não consegue estudar, como eu, que não consegue... Porque se eu trabalhasse um tempo, tipo, 4 horas por dia, e rendesse pro dono daquela loja as 4 horas trabalhadas, tipo, com lucro das 4 horas, a pessoa ainda ia ter tempo de estudar, a pessoa ainda ia ter tempo de viver ainda. Mas não, tem que trabalhar 8 horas, produzir as 8 horas, e ainda mais, ainda só vai receber por 4 horas. É a melhor definição de mais-valia. Entendeu? Qual que é o meu? Esse laranja. É do Rafa. E esse é de maracujá. Obrigada. Obrigado. As meninas lá do CCA, eu acho elas mais maduras do que os meninos. Eu lembro que tinha uma aluna minha, não lembro qual que é, que ela já limpava a casa. Já arrumava, já era responsável por arrumar a casa. Para as meninas mostrarem, ter mais maturidade cada vez mais cedo a mãe vê a necessidade de tirar do CCA para poder ajudar em casa, para cuidar do irmão mais novo. Normalmente, por volta dos 11, 12 anos, a mãe faz o desligamento, porque ela já pode contribuir com as atividades do lar. Já o menino com 11, 12 anos está causando, então a mãe prefere que ele fique no projeto. Exatamente, é tudo errado. São coisas que são pré-estabelecidas pela sociedade machista, né? Mas Mulher serve para errado. cuidar da criança, para serve, cuidar da não. comida, para cuidar da cozinha, para cuidar da casa. O homem serve para construir a casa, para trabalhar, para fazer dinheiro. Mas daí tá errado, Isso, você tá mas ciente. isso é construído desde pequeno. Tem muita essa cobrança. Já me falaram muito isso daí. Ah, quando a Fernanda casar, vai queimar vai queimar as panelas, que não sei o quê. Você aprendeu a cozinhar? O que você sabe fazer? Arroz, bolo e macarrão. Olha, já dá E para miojo. sobreviver. De fome ninguém morre. Meu, eu acho que é assim, se a pessoa tá no baile, ela pode curtir, ela pode dançar, ela pode fazer o que ela quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Por isso que tem aquela Entendeu? música. Independente de qualquer situação. Como é a música? Se o corpo é da mulher, ela dá pra quem quiser, ela dá pra quem quiser. Esse dia eu tava pensando, né, quando a pessoa tá num relacionamento assim mais sério, ou quando ela tá casada, se ela não tiver uma cabeça assim, tipo, se ela não for empoderada mesmo, de fato mesmo, ela acaba se tornando submissa, porque tem aquela coisa assim, ai, se eu falar tal coisa, eu vou magoar a pessoa. Mas isso é verdade, porque Não é verdade? eu mesmo passei por isso. E pra mim, até eu descobri que eu tinha voz, que eu podia pensar sozinha, demorou. Mas até aí eu sofri violência, eu fiquei em cárcere privado, porque meu ex-marido não me deixava sair. Para ir para casa da minha mãe, que eu morava na rua de cima, ele tinha que me levar de moto. E se eu olhasse para os lados, quando eu chegasse em casa, era pancada. Eu fui vítima disso, há 5 anos atrás. Hoje, quando eu saí desse casamento, que minha mãe começou a me trazer para o movimento de mulheres, que começou a me mostrar como era, eu tenho outra cabeça. Com sono. Você que vai fazer o suco hoje. Eu não. Ah, não. Eu fiz ontem.
Filha, eu cheguei cansada. Ah, tá. E eu tava brincando de boneca até agora. Tá, você chegou primeiro. Você Primeiro. deveria ter feito já. Mas eu trabalhei até agora, pouco. Você trabalha sentada. E E o quê? eu estudei. Eu sempre fui muito religiosa, então assim, eu ia na missa, participava do grupo de jovens, sabe? E aí eu aprendi muita coisa lá que, tipo, mexia comigo, sabe? E aí eu entro em conflito, porque como que eu dentro da igreja eu vou aceitar? Eu vou falar não, eu vou aceitar que o padre fale que não pode debater gênero na escola, e aqui eu vou estar indo pra rua pra lutar pra que tenha esse tipo de acontecimento. Ou dentro da minha própria sala de aula, eu fale com meus alunos sobre igualdade de gênero. E aí eu fico pensando, né? Eu falei, meu, e por que a igreja proíbe falar sobre a igualdade entre mulher e homem? Eu sinto vontade de voltar para a igreja, porém eu não consigo deixar as questões sociais, as questões que eu já aprendi, a questão que eu tenho dentro de mim, que são revoltas também. E aí tá complicado, tá bem difícil. Pessoal, quem tá me ouvindo, bate uma palma. Quem tá me ouvindo, bate duas palmas. Vamos continuar com respeito, pessoal. Porque agora a gente não tá falando quem é que sabe e quem é que não sabe. A gente tá entendendo as regras do jogo. Estamos entendendo porque a questão de por que as meninas não podem jogar na linha. Vamos tentar entender se os meninos também se preocupam em ensinar elas também como é que se pega a bola, como é que joga, se foi explicado as regras. Hoje as meninas, elas podem jogar futebol na quadra? Pode. Ok. As meninas estão dispostas a conhecer a regra do jogo para participar? Ótimo, então vai acontecer, ok? Uma coisa é a gente se unir, mas outra coisa também é saber onde que a gente pode chegar unido para poder resolver nosso problema. Então, por exemplo, quando as meninas se organizaram, procuraram a Fernanda. Por quê? A Fernanda era responsável pela sala. Então, quem pode mediar essa questão, responsável pela sala, responsável pela bola, pela quadra, naquele momento foi a Fernanda. Então, o grupo se organizou e procurou ela. É porque uma pessoa só não dá pra lutar com um monte de pessoas. Isso. A gente tem que juntar mais pra gente ficar mais forte pra ir lá lutar. Acho que essa revolta vem da minha infância mesmo, sabe? Porque tinha muito essa questão de não ter, às vezes, as coisas assim... Lógico que não passava fome, não passava frio, não passava necessidade. Mas, assim, às vezes eu olhava as outras crianças e via elas, tipo... eu tenho uma Barbie, eu ganhei uma Barbie no dia do meu aniversário. E aí, no dia do meu aniversário, eu tinha ganhado, tipo, uma caixa de bombom. Aí, aquilo na minha cabeça, eu ficava pensando... Né? E aí, eu julgava muito meu pai. Pai, você não quer me dar uma Barbie, que não sei o quê, que não sei o que lá. E aí, quando eu fui crescendo, que eu fui entendendo por que não era ele não... Porque ele não queria, era porque ele não podia, né? Aí, foi onde eu pegava muito, né? E aí, quando eu comecei a entender... Quando eu era pequena, eu não entendia. E quando eu comecei a entender, foi quando eu criei a responsabilidade de que eu precisava fazer algo para tentar, sei lá, precisava trabalhar com isso, precisava ir para a igreja para fazer algo com isso. Só que aí eu fui pesquisar mais a fundo e eu vi que a assistência social era bem o dedo na ferida mesmo, né? Era onde a profissão que se tratava com a desigualdade, né? Que estava ali, bem ali no ponto mesmo. E aí... Quando eu comecei a fazer, pra mim, era... Toda vez que a gente bota o dedo em algum machucado ou em alguma ferida, dói. E aí, quando eu fui pra faculdade mesmo, foi com esse dedo na ferida, né? E aí, lá na faculdade, quando a gente tinha aulas que se tratava de desigualdade mesmo, como economia, quando eu comecei a entender coisas, o porquê tinha essas desigualdades, né? O porquê, da onde ela vinha, o porquê acontece. Quem são os interessados e quem são as pessoas que se dão bem com toda essa desigualdade, né? Isso daí me deu uma revolta. A primeira coisa que eu aprendi, que eu vi, que eu bati o olho assim, que me revoltei, foi aquele negocinho ali da pizza. Ó. Foi a aula que eu tive que eu mais prestei atenção. A questão do 1%, que tem toda a riqueza, e 99% que tem
o mínimo da riqueza, né? Isso daí foi onde eu me revoltei. Eu falei, gente, isso não é possível. Isso é a injustiça maior do mundo. E aí, todo lugar que eu vou, todo lugar que eu olho, que eu vejo, eu sinto essa revolta. Desigualdade é a única coisa que eu não aturo. Não aturo de forma alguma. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, né? Faz tempo que a gente não bate um papo, né? Depois que você assumiu agora o cargo de educador, né? Do CCA, saiu de educando para educador, né? E aí eu queria saber como que tá, né? E tal. Uma coisa que eu vejo muito, assim, é a questão do contexto familiar. Você vê aquela criança agressiva e fala, nossa, que menino danado, que não sei o quê. Só pensa em bater, só pensa em bater. Aí quando você resolve fazer uma atividade com ele falando da família e as dificuldades que ele tem dentro de casa, a primeira coisa que ele traz é que ele vê a mãe e o pai dele brigando. Ou traz que viu o pai apontando a faca pra mãe. Ou vê que a mãe apontou a faca pro pai. Aí você olha e para, né? É o contexto. A gente percebe que quando alguma criança tem um comportamento muito agressivo e ela vai tendo uma evolução, assim. Aí a primeira evolução, a criança se torna mais carinhosa. Tanto com a educadora quanto com as outras crianças. Aí a outra, ela não já chega batendo, ela dá um grito. Aí depois ela já dá um grito assim, mais baixo. Aí depois ele vai conversar, ele já vai ter aprendido já a conversar de uma outra forma. E aí você vai notando um processo assim, dia após dia. E eu já consegui notar crianças que, por conta de um trabalho de explicando que bater não resolve, a questão do afeto, de você falar, mostrar pra criança que a criança tem um companheiro agora, sabe? Tem uma mudança totalmente diferente. Você acha que... Você já me falaram isso, mas vocês fazem um trabalho de enxugar gelo. Porque tem gente que não acredita nesse trabalho que a gente desenvolve, né? Como você vê isso no futuro, quando você estiver formado e tal? Você acha que o seu trabalho que você faz, às vezes, que é um trabalho de formiguinha, mas esse trabalho vai fazer a diferença, né? Eu vou morrer secando o gelo, então. É dois. É nóis, estamos de volta, uma ótima noite aí pra você que tá na sintonia Revolução Rap, 8 horas em ponta em São Paulo. Estamos com 2 convidados especiais aqui, nosso querido DJ Reginaldo, junto com Gilê aí. Boa noite, rapaziada, sejam bem-vindos aí, certo? E aí, Zói, boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Comunitária Heliópolis. Satisfação total estar aqui no Revolução Rap aí, matando saudade, né? Você vê que agora tá chique aqui, né? Estúdio da rádio, né? Então, microfone de primeira, mesa de som, né? Mas quando a gente começou não era bem assim, não, né? Então tinha os equipamentos que eram até de doação, né, Zói? Você lembra bem e tal. Mano, esse dia eu tava ouvindo aquela música lá, eu acho que já faz uns 15 anos atrás, eu acho que o Reginaldo vai lembrar dessa música. Ele tocava muito no vinil, Rap do Presidente. Lembra dessa música, Nossa Reginaldo? Senhora, Comando de MC. Comando de MC. Tem muita coisa que foi falada naquela época que vale pros dias atuais, né? Pros dias de hoje, né? Então, uma música que me chama muita atenção, puxando assim, que é a do SNJ, né? Que ele falava na música dele e tal, que na escola não ensinava nem o que é genocídio, né? E a gente vive o genocídio aqui, infelizmente ainda, né? Com as mortes dos jovens negros da periferia, né? Então essa realidade não mudou, né? E eu só fui estudar o que era o genocídio através da música do rap, né? Que ele colocou na letra, né? Que a professora na escola não ensinava nem o que era genocídio. E acho que a música, o rap, né? Fazia muito esse resgate da nossa história, né? Então, quem foi Zumbi do Palmares, Ganga Zumba, Nega Dandara, são coisas que a gente não aprendeu na escola mesmo, de fato, né? E o rap me ajudou muito nesse sentido, da gente conhecer nosso passado, da gente conhecer nossa história, né? Porque eles falavam dos verdadeiros heróis, né? Os heróis que nos representavam. Você pode cantar aquela parte, 20 de novembro era o som da canção, sabe? Sou negrão, ei. 20 de novembro temos que repensar a liberdade do negro que tanto teve que lutar. O negro não é marginal, não é perigo. Negro ser humano só quer ter amigo. Na antiga era o funk, agora é o rap. Do movimento, como um negro de talento. O negro é lindo quando está sorrindo. Como disse Jorge Ben, o negro é lindo. Olá, aluno. Eu sou a professora Elaine Nunes. Vou trabalhar a unidade 1 da disciplina Relações Étnico-Raciais no Brasil. Somos um povo racista ou não?
Podemos dizer que sim, podemos dizer que não. Negros e brancos são tratados igualmente em nossa sociedade? Negros e brancos possuem as mesmas oportunidades de acesso à educação, emprego, saúde e outros direitos sociais? Às vezes as perguntas são mais importantes que a resposta, né? Que não. Porém, esta questão de falta de oportunidades... Pegando o meu material de recordação, até mesmo pra gente ver, eu achei uma foto dos alunos da 2ª série. E, infelizmente, a maioria dessas pessoas que estavam na foto ou morreram, né, ou estão presas. Tinha muita chacina e tal, e pra gente, infelizmente, era uma coisa normal. Ah, mataram 3, mataram 4, né? Tá. Porque isso era rotina aqui, né? E hoje não, hoje a gente percebe que se falar, teve uma morte aqui dentro de Heliópolis, já é um absurdo, porque não faz mais parte da nossa rotina. Na minha época, a nossa missão era acabar o ensino médio, terminar o ensino médio. Então, quem terminava o ensino médio já estava tranquilo e tal. E aí, você arrumar um emprego numa fábrica, né, e tal, era a nossa ambição. A ambição dos jovens hoje é fazer uma faculdade, né, e tal. E eles têm condições para isso, não é um sonho distante, né. Na nossa época era uma utopia, era um sonho bem distante que a gente achava que nunca ia conseguir, né. A nossa perspectiva antigamente era sobreviver. E aí, pessoal, vamos acordar? E aí, Júlia? Vamos, Fernando, vamos? Vamos tomar café. Acorda, Júlia. Acorda sua mãe aí. Vamos tomar café. Vai cair aí, ó. Sua mãe já tá esperando, já. Aê! Rapidinho, hein? Acabou primeiro que sua mãe, hein? Porra! Vamos, Ju. Só apaga a luz quando sair. Valeu, chefe. Falou, obrigado. Olá, bom dia. Vou pegar um pão. Imagina, você como namorando tudo mesmo. Daí a ideia é colocar os móveis todos planejados e que nem na minha casa hoje não tem um sofá. Daí eu vou comprar um sofá para o apartamento. Então a sala inteira vai ser nova, porque na minha casa não tem sala. Na tua casa não tem mesa. Não tem mesa, verdade. Daí vai ter que comprar mesa. Então, é melhor não deixar. Porque é uma casa moderna, entendeu? Porque a ideia é quando mudar, é comprar os móveis tudo certinho, bonitinho já, os planejados e as coisas novas, né? Tá pôs de dinheiro, velho. Hã? Vai ter fogão? Não, a minha cozinha tá toda nova, Pimenta. Mas vai ter fogão? Vai. Você que vai cozinhar aqui? Vai pra fritar ovo, só. Vai ter fogão e quem vai lá cozinhar lá é o Pimentel e a Barreira. É claro. Sábado e domingo vocês podem até dormir lá, ó. Vai na sexta, dorme lá de sexta pro sábado. De sábado pro domingo. Café da manhã, essa menina é folgada, velho. Já não chega de lavar tudo que é dela. Já vai. Ainda quer que eu vá fazer comida pra ela. Mas não é? Nossa, eu lembro desse macacão aqui. Quando eu era bebezinho. Do Corinthians era Cabe que não nela, faltava. pai. Cabe? Cabe, ó. Então põe pra mim ver. Nossa, Júlia, você era desse Quero tamanho, ver. Aí, ó. Aí só puxar aqui na frente. Vamos ver aqui como vai ficar. Aí, coube, ó. Um pouquinho grande, né? É. Ficou meio estranho, mas tá bom. Vou te soltar, hein? Vou te sair sozinho. Vai. Vai apertando o freio. Isso.
A gente tinha uma casa, né, aqui na Rua da Alegria, e embaixo da casa era um córrego, né? E aí a prefeitura tirou várias casas, né, que era próxima desse córrego, e tirou a nossa casa, né? E aí a gente está aguardando sair uma unidade habitacional para a gente poder se mudar para essa unidade habitacional, né? E para a gente, assim, é o sonho, né? Você ter a sua casinha ali, onde viver, onde morar, né? Onde dar oportunidade para o seu filho crescer, né? Então, a gente está nessa expectativa, né? E isso já vai há alguns anos, né? De agora, né? Então, a gente está esperando aí uns 4, 5 anos, né? Sair o nosso apartamento, a nossa casinha, para a gente poder construir aí, né? Nossa família e tal, de uma maneira mais saudável, né? É importante a gente sonhar, né? É o sonho que alimenta a gente, né? Bom dia, amiga. Tá, mas tu lembra? Pela paz aí, a gente conta com a sua participação aí, tá bom? Tá bom, obrigado. Valeu, Deixa um obrigado. pouquinho aqui, tem que deixar aqui com ele, acordar pra ver. Ah, caminhada da paz aí, gente! Mas aqui tem um textozinho atrás, tá muito bonito aqui também. A gente tá aí com a criançada, todo mundo junto aí. Você já conhece a caminhada, já sabe como funciona, né? Tá certo. Beleza? Obrigado, hein? Solange. Bom, pega aqui também o panfletinho da nossa caminhada. A Maiara aí, ó. Maiara também. Tá bom. Do grupo de mulheres aí, né? Então a caminhada. Todos são iguais. Olhem para a gente. Carne, pele e osso. Não somos diferentes. Tudo mesmo sangue. Olhem para a gente. Mate o preconceito antes que ele mate a gente. Vai. Quem é a primeira vez que vai participar da caminhada aqui? Deixa eu ver. Até que é bastante, né? Gente, mas você já tinha ouvido falar da caminhada? Já. A caminhada existe há 18 anos. Então não é uma coisa que... Mas começou uma coisa, né, um movimento pequeno. E na primeira caminhada, a luta era pra gente ir pra rua. Porque naquela época não tinha isso que tem hoje, de a gente ter essa liberdade de poder ir pra rua, de se manifestar, né? Então naquela época era muito difícil, tinha até toque de recolher aqui. Hoje não, hoje é um ambiente tranquilo, um ambiente acolhedor, né? Um ambiente que você sente prazer de estar participando, você não tem medo, porque você está junto, você está unido. Quando eu comecei a desenvolver esse trabalho social, não foi também uma coisa que eu planejei. Acabou acontecendo naturalmente, né? Então, a gente tinha uma equipe, né, de som, né? Então eu era DJ com mais alguns DJs da comunidade aqui e a gente fazia eventos fora. E aí a gente, com o programa bombando, a coordenação da rádio naquela época chamou a gente para uma reunião. E eu achei que essa reunião ia ser para aumentar o nosso horário na rádio, né? Só que essa reunião era para avaliar nosso programa. E aí a coordenação daquela época pegou e falou assim, não, vocês estão fazendo um programa bacana, um programa legal. Só que é um programa igual a uma rádio comercial. E a rádio comunitária tem outro papel. Esquece esse seu trabalho de DJ, você agora é um comunicador social. E na hora eu falei, como comunicador social? Eu sou DJ e tal, quero tocar, quero fazer festa, quero, né, animar as pessoas através da música e tal. Quando as pessoas começaram a parar a gente na rua para falar desde uma briga com o namorado, né? E aí eles queriam fazer as pazes e tal, e pedia para oferecer uma música para namorada e tal, para poder fazer as pazes. Até documento desaparecido, criança desaparecida que eles pegavam e vinham até a gente para a gente poder anunciar na rádio, né? E problemas da comunidade, como esgoto a céu aberto, que a gente tinha que falar na rádio para ver se melhorava e tal. Todos os problemas que tinham na comunidade, as pessoas procuravam a gente para poder falar através da rádio. Então a gente acabou se tornando um porta-voz da comunidade, de uma certa forma, né? E aí eu percebi a responsabilidade que eu estava na mão. Mas só que se trabalhar no social é muito complicado, é muito difícil, porque às vezes você não tem um recurso financeiro, você não tem um retorno financeiro, né? Você tem que fazer porque você gosta, porque você ama, né?